No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de cenoura super fofinho e úmido e em dois formatos. Nesse formato aqui, que tá super em alta, e no de caseirinho, onde os clientes já levam para casa direto para consumir. É só você adaptar para o que mais vende na sua confeitaria. Nós vamos fazer o nosso bolo de cenoura no liquidificador. Para quem não sabe, esse é um método conhecido como o método direto. Quem não conhece muito de massa, clica aqui no card que vocês vão ter uma aula completa sobre os diferentes tipos de massa. Quando a gente procura na internet aí bolos fofinhos, volta e meia aparece, vamos fazer o nosso bolo de cenoura e colocar claras em neve. Não justifica fazer isso, porque se trata de uma massa bem mais densa, que a gente tem cenoura, tem óleo, é realmente uma massa mais pesada. Então se você vem com a clara em neve, você vai perder aquela cadeia de ar que você construiu. Então se você tiver uma receita equilibrada, com os ingredientes corretos, você vai conseguir uma massa super fofinha e super úmida. Vamos então aqui seguir com a nossa massa, dá uma olhadinha lá no vídeo que a gente deixou para vocês. E é um bolo muito fácil. Vamos colocar aqui cenoura. A cenoura ela é crua mesmo. Se você cozinhar a sua cenoura, você vai perder aquela cor intensa de bolo, tá? Aquele bolo bem alaranjado. Vou colocar aqui os ovos já. O óleo. Vou bater primeiro para a gente quebrar os pedaços da cenoura e depois eu vou entrar com o meu açúcar para bater junto. Já quebrei bastante a cenoura, vou entrar com o açúcar. Vocês viram que não tem muita dificuldade do liquidificador quebrar os cubinhos de cenoura. Açúcar homogeneizado, nós vamos retirar daqui a nossa base do bolo de cenoura para adicionar o trigo e o fermento em outro recipiente com fouet. Se eu coloco o trigo aqui para processar no liquidificador, ele pode desenvolver glúten e assim ele não ficaria tão fofo como a gente quer. Então eu vou colocar aqui em um bowl e com o fouet eu vou adicionar o trigo e o fermento. Com o auxílio da nossa peneira, nós vamos adicionar o trigo. Por que a gente usa a peneira aqui? Para o trigo entrar como se fosse uma nuvenzinha, tá? De forma bem leve. Vamos adicionar em 3 etapas. Venho aqui com o meu fouet, mexendo apenas o tempo necessário para que essa mistura se homogeneize. Dessa forma, mesmo sem fazer clara em neve, nós vamos ter um bolo super fofo. Por fim, eu vou adicionar aqui o restante do trigo e o fermento. Nosso bolo nós vamos utilizar essa forma de bolo inglês. Ela, você já coloca aqui o recheio, a tampinha e leva para o seu cliente. Então não precisa untar, tá bem?
Vamos utilizar também essa forma que está super em alta com a volta dos bolos caseiros, que tem de diferentes formatos na internet. Essa aqui nós vamos precisar utilizar um pouquinho de desmoldante. Lembrando que nós precisamos deixar pelo menos a metade do espaço da forma para que esse bolo possa crescer. Forno pré-aquecido, vamos levar por uma média de 20 minutinhos. Nós vamos fazer aqui agora uma cobertura super prática e extremamente rica de sabor. Mas antes, curte nosso vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal, porque nós sempre temos várias dicas que vai melhorar a sua produtividade, desmistificando um monte de coisa, como a gente fez aqui no bolo de cenoura, né? Você não vai mais bater clara em neve querendo atingir um bolo super fofinho aí. Então vamos colocar a mão na massa. Eu tenho aqui o chocolate meio amargo e o creme de leite UHT. Nós vamos fazer uma ganache e para quem morre de medo de ganache, eu vou contar um segredinho para vocês. Nós vamos primeiro derreter esse chocolate no micro-ondas. A vasilha que você vai utilizar precisa estar bem sequinha. De 15 em 15 minutos você vai mexendo nesse chocolate para ele não queimar. E nós vamos processar com o mixer o creme de leite e vocês vão ver como que é facinho de fazer. Chocolate derretido bem fluido. Nós vamos adicionar aqui o creme de leite UHT. E vamos agora com o mixer homogeneizar. E de forma super simples, a nossa ganache está pronta. Claro, e se eu não tiver um mixer, não precisa preocupar, pode fazer na mão mesmo. Você vai utilizar da mesma forma o chocolate derretido, colocar o creme de leite, coloca força nesse braço e mexe bem vigorosamente até ficar homogêneo. Eu quis mostrar esse truque aqui porque muitas pessoas têm medo de ganache. A ganache talha na mão delas. O mixer vai facilitar, mas é muito fácil de fazer ganache. É só misturar bem. Enquanto termina de assar o nosso bolo em formato, nós vamos colocar a cobertura aqui no nosso caseirinho. A nossa ganache, ela vai firmar com o tempo, mas a gente já coloca ela assim. E olha como que é prático esse bolo. Eu amo decorar com lâminas de amêndoas, acho que traz uma sofisticação para um bolo que é considerado mais simples. Aqui você pode colocar o que você quiser, raspas de chocolate, pode simplesmente polvilhar cacau ou colocar granulado, que é o mais clássico. Nós vamos pegar o nosso bolo e esperar ele ficar morno, para quando a gente desenformar, não ficar pedaço de bolo nesses detalhes da forma. Então, com ele morno, nós vamos virar e vamos ver o resultado. Perfeito! Vamos agora para a parte mais difícil desse vídeo, que é experimentar esse bolo.
Olha só a indecência desse bolo. Super fofinho, super molhado, com a intensidade do chocolate.